Evangelho diário de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 ao 36. O Evangelho de hoje, o assunto-chave é a transfiguração de Jesus. Lucas narra o Evangelho de hoje em detalhes sobre essa transfiguração gloriosa de Jesus. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João e sobe até o pico do Monte Tabor. E ali começa a fazer as suas orações e conversar com o Pai. De repente, os 3 discípulos estavam cansados, dormindo. De repente, eles acordam e veem mais 2 homens conversando com Jesus. Era Elias e Moisés. Mas não era uma visão comum. Jesus estava vestido todo de branco, com as roupas transparentes, que nenhuma luz aqui da terra poderia comparar com as vestes de Jesus. E nenhuma lavadeira humana teria condições de deixar as roupas tão brancas como aquelas naquele momento da transfiguração de Jesus. Evidentemente que os 3 discípulos ficaram em pânico, porque eles não definiram bem se era Moisés e Elias que estavam conversando com Jesus. Então, neste momento da transfiguração de Jesus, ele se transforma no seu corpo glorioso. Assim também Moisés e Elias. Então Pedro e os 2 discípulos, 2 companheiros, acordaram assustados, olhando aquela cena sobrenatural. Então Pedro diz a Jesus: Mestre, seria bom que eu fizesse uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. Nesta altura desse campeonato, os 3 discípulos já haviam discernido quem eram os 2 homens que estavam conversando com Jesus. Mas Pedro não sabia o que estava dizendo. Só sei que ele estava em pânico e os seus 2 companheiros também. De repente vem uma nuvem e cobre os 3, Jesus, Elias e Moisés. E os 3 discípulos observando toda aquela cena. Então, de repente, vem uma voz da nuvem e diz: Este é o meu filho amado. Ouviu a voz de Deus Pai, projetada, dizendo que Jesus era o Filho verdadeiro de Deus. Quando eles desceram, antes de Jesus descer do monte, Pedro e os 2 discípulos olharam, já não viram mais ninguém, só viram Jesus. E eles, ao descerem do monte, Jesus recomenda: não conte nada a ninguém. O que significa essa transfiguração do corpo de Jesus no seu corpo glorioso, seu corpo de luz? Porque naquele momento
eles estavam conversando sobre a morte de Jesus, que tipo de morte que Jesus ia ter que enfrentar. Essa transfiguração significa realmente uma antecipação da ressurreição de Jesus. O Evangelho hoje nos diz que nós também precisamos transfigurar a nossa alma, transformarmos num corpo glorioso, como aconteceu com Jesus. Mas para que nós consigamos atingir este patamar, esta glória infinita, esta beleza, como aconteceu com Jesus no Monte Tabor, é preciso também que nós subamos ao Monte Tabor. O que significa esta coisa de subir ao monte? Tem um significado bem óbvio. Subir significa aproximar-se de Deus. Aproximar-se num patamar mais alto. Essa transfiguração significa que nós devemos mudar de vida, transformar a nossa alma, para que nós possamos também conversar com Elias e com Moisés. Por que aparece Elias e Moisés e não outro, como Abraão, Isaque, Jacó? Porque Elias era a classe representativa dos profetas e Moisés representava a libertação. Para conseguirmos o patamar da glorificação do corpo, como aconteceu com Jesus, é preciso que nós nos transformemos em profeta. E para completar este plano de Deus em nossa vida, é preciso que nós consigamos nos libertar, configurado por Moisés, que ele foi o libertador do povo. Não é uma libertação física, mas uma libertação do nosso espírito, livrar-se dos pecados, para que possamos também ficar com o corpo glorioso. Jesus, então, ele se prepara neste momento que ele faz praticamente uma antecipação da sua ressurreição gloriosa. Jesus estava se preparando, porque ele viveu a natureza humana e a natureza divina. E a natureza humana é limitada, assim como a de Jesus também era limitada. Ele sentiu medo, tanto que no Monte das Oliveiras ele suou sangue, medo, e simboliza o desespero, o pânico que Jesus estava. Então essa glorificação do corpo de Jesus, essa transformação, essa transfiguração, era o preparo psicológico para que Jesus pudesse enfrentar o tipo de morte que ele estava destinado a ele. E para ele ter essa força, aparece então Elias, um dos maiores profetas, e aparece Moisés, para que Jesus fique liberto do medo e do pânico. Hoje, cada um de nós, é preciso que cada um de nós nos transforme a nossa alma, nos transforma em vida nova, para que nós estejamos preparados para quando nós partirmos deste mundo. Jesus se transformou totalmente em luz. Deixou transparecer a sua alma. E Deus aproveita neste momento para revelar que ele realmente é o Filho de Deus.
ele realmente veio predestinado para salvar a humanidade. Vamos dizer assim, Jesus deu uma palhinha do que seria a ressurreição dele, que é o ápice da sua história. Estava se preparando para depois, futuramente, ele fazer as suas orações no Monte das Oliveiras e se preparar espiritualmente para realmente poder enfrentar os algozes na sua crucificação, para depois definitivamente vencer a morte e já ficar definitivamente com seu corpo glorioso, para que nós também pudéssemos nos transfigurar e para um dia entrar na eternidade ao lado de Deus. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, católicos e evangélicos.